Oi, pessoal, eu sou a Dani. A gente está aqui para mais uma resenha do nosso canal Lendo e Cantarolando. Essa resenha vai ser de cunho cristão, então você que é aqui do canal, mas que você não se atrai pelo conteúdo cristão, infelizmente esse daqui não vai ser um quadro para você, ok? Então, por favor, galera que assim não crê, não quero que vocês venham a fazer polêmicas aqui sem sentido. Eu vou excluir seu comentário, ok? Outra coisa, pessoal que é de outro tipo de crença denominacional, né? Eu sou de uma abordagem mais pentecostal. Se você não for pentecostal, eu sinto muito, também vou excluir seu comentário se ele for uma crítica. Se ele for uma dúvida, bacana. Mas aconteceu em conteúdo anterior que, por causa de uma diferença ideológica, as pessoas chamaram certas coisas aqui no canal de heresia que não são heresia. Só que você crê com uma pequena diferença doutrinária e nós não estamos ferindo a Bíblia, nem vocês. Então vamos ser respeitosos, todo mundo ser legal aqui e vamos respeitar o espaço de todo mundo. Beleza? Ok. Então vamos lá. O livro que eu vou abordar hoje se chama O Impacto da Santidade. Ele foi escrito por Luciano Subirá e é um livro muito bacana, muito mesmo. Eu deixei ele com vários tipos de grifos. Se vocês olharem aqui a lateral do meu livro, vocês vão ver todas essas coisinhas aqui. São marcadores em locais que eu achei importante. Olha só, ele foi inteirinho, até que no final tem coisa grifada. Então, é um livro que, assim, eu achei, nossa, maravilhoso. O Luciano Subirá, ele escreveu esse livro à luz de um tipo de treinamento que ele estava fazendo para obreiros. Ele começou fazendo um treinamento para obreiros na cidade dele, era uma coisa fechadinha, e logo tiveram muitas pessoas que quiseram fazer, ele começou a fazer esse tipo de treinamento todo ano. Hoje, assim, falta entrada, claro que durante a pandemia, acredito que não aconteceu, mas normalmente falta, assim, lugar para as pessoas entrarem, não tem capacidade para dar conta de tudo. Porque ele faz esse treinamento falando a santidade como um aspecto principal para que você tenha um obreiro. Ele começa abordando sobre as qualificações de um obreiro. Aquele versículo comum que nós conhecemos do que o obreiro tem que ser. O curioso é que, na verdade, em todas as atribuições ao tipo de diaconato, ao serviço, nós vemos 15 atribuições sobre caráter e uma sobre capacidade de fazer alguma coisa. E hoje, acredita-se muito no fazer e pouco no ser. Então, nós temos muitas igrejas com muitos obreiros, mas que, na verdade, muitas vezes não estão com aquele tipo de possibilidade de exercer a função diaconal, por causa de questão de moral, caráter. E, assim, a Bíblia ela é bem enfática sobre a nossa forma de ser. A Bíblia ela não é para fazer a gente ter finanças. Nós podemos acabar tendo assim, uma vida financeira ok, o Senhor pode nos abençoar, mas o princípio da Bíblia não é esse, o princípio da Bíblia é a salvação. E a salvação ela só vem pela leitura da palavra, a meditação da palavra, o arrependimento, e nesse arrependimento uma nova forma de existir. Então nós temos que ter essa postura de ser mais do que fazer. Não basta alguém cantar bem. Esse cantor, ele precisa ter certas qualificações de vida para poder subir no altar ou então não sobe. Não basta pregar bem, a pessoa ela tem que viver aquilo ali. Se ela não estiver vivendo aquilo ali, ela não serve para estar lá em cima. Então, nesse livro, ele vai falando sobre isso. E ele começa a abordar sobre a forma como o Senhor nos santifica. Ele vem trazer que existem 3 etapas de santificação. Uma inicial, né, uma que é intermediária e a final. Na inicial, o Senhor, quando nós estamos com o coração contrito, muito machucado, totalmente errados, vindos de uma vida totalmente falha, nós chegamos ao Senhor com arrependimento. O Senhor ele vem com a graça sobre a nossa vida, nos perdoa, e a graça que ele derrama em nós nos capacita para que nós possamos vencer o que antes não vencíamos. Aí nós usamos a nossa força do querer, nossa busca com Deus, e no que nós buscamos o nosso Deus, nós conseguimos aprender a nos dominar para resistir o maligno. Coisas importantes para você entender. Deus não te faz resistir o maligno, você precisa de uma busca, você precisa de uma convivência, você precisa de um monte de coisas. Deus possibilita que pela graça você possa vencer, mas você só vai vencer se você estiver em um padrão de santidade, em um padrão de comunhão com Deus. Segunda coisa a se entender,
quando você passa pelo processo de aceitar Jesus, o processo da santificação inicial, você começa a ter esse processo, só que você, obrigatoriamente também, precisa entender que você vai fazer um trabalho com você constante. E assim, o Luciano até coloca aqui uma frase que uma irmã lá na infância dele falava, que a carne não converte, ela tem que ir para a cruz. Não é no sentido de penitência, mas é no sentido de que a nossa carne, a nossa tendência, ela está sempre para procurar que a gente faça certas coisas. Mas a gente, quando lembra da cruz, quando nós lembramos de Cristo, quando nós entramos em comunhão com Deus, nós olhamos e falamos, não convém. Então, é nesse momento que nós nos aproximamos de Deus, que nós vemos a necessidade de abandonar aquilo que era inadequado. Então, no fim das contas, você precisa entender que o processo de você conseguir resistir ao maligno está associado à forma como você vai viver com o santo, a forma como você vai procurar ao Senhor, viver com o Senhor, entender. Terceira coisa que você também precisa entender: ninguém nunca chega a um padrão de perfeição. Isso é impossível, ok? Nós só vivemos aqui na Terra, nós passamos pelo processo aqui na Terra para a gente tentar chegar o mais perto possível. A perfeição que você vai atingir é sempre a tentativa de ser melhor que ontem. Então, todo cristão, em todo o período de conversão, no período de santificação, ao longo do período que está na presença do Senhor, depois que passa daquela santificação inicial, você vem para o processo intermediário, onde você começa a trabalhar em você, para você conseguir manter essa santificação. Então, aí é aquela luta contra o maligno todo dia. Aquela sua tendência de mundo é dos espertos, que você tem que olhar para a Bíblia e falar, não convém. Aquela tendência sua de, às vezes, ninguém está olhando porque também não convém. Aquela tendência sua de, foi só uma vez, que também não convém. E você tem que ter essa vivência, intimidade com Deus no processo inteiro. Então, esse é o processo de santificação intermediário. Você olhar, ter fraquezas e vencer as fraquezas. Por que você tenta vencer suas fraquezas todos os dias? Porque a sua carne, ela não vai deixar de ser carne. E não adianta culpadão, não adianta falar que a carne é fraca ou essas coisas. Se você pega essa sua dificuldade e pega ela e trabalha para dizer, eu tenho, mas eu quero vencer, você consegue atingir a santificação intermediária, e é nesse processo que nós nos aproximamos de Deus. Se nós passamos a nossa vida de santificação intermediária fazendo isso, nós podemos chegar ao processo de santificação final, que é o que vai acontecer lá no Apocalipse, no novo corpo, na glória, quando você estiver lá no céu. Então, a santificação final, ela vem pelo desencargo do corpo. Nós vamos ser livres do nosso corpo ou das nossas tendências hoje de pecar. O ser humano, ele precisa passar pelos processos de santificação por causa da questão do livre-arbítrio. Nós precisamos, aqui na Terra, mostrar o tempo todo que o nosso livre-arbítrio nos leva a decidir não pecar, como facilmente a nossa carne nos leva. Quando nós decidimos não seguir o que facilmente se apresenta, nós estamos passando pelo processo de santificação intermediária, ou seja, nós estamos mostrando que nós queremos chegar no padrão pleno. Então, o Subirá, ele vai desenvolvendo essa questão aqui sobre os tipos de santificação que você tem que ter, sobre a necessidade de você apresentar condutas que estão baseadas na Bíblia, e sobre a necessidade de você começar a se, digamos que, se trabalhar. Porque o Senhor, ele usa um versículo aqui na Bíblia que eu olhei e falei, nossa, interpretação interessantíssima, que foi o pai dele que fez há um tempo atrás. Ele diz que o Senhor, um versículo, eu esqueci a referência, mas ele diz que vem inicialmente como a neve que cai do céu, branca como a neve que cai do céu, ou seja, a primeira santificação, a primeira coisa, o primeiro aspecto de graça, ele cai sobre a nossa vida no início. Depois tem que ser como a branca lã, ou seja, tem que ser produzido de dentro para fora. Então, o processo de santificação, ele passa a ser uma construção do homem sobre ele mesmo. E aí nós vamos vendo aqui, ele vai alertando sobre os ministros, sobre o risco de você fingir uma santidade que não tem, sobre a necessidade de você assumir falhas, sobre a necessidade de você passar por um processo de transformação.
Ele vai colocar aqui sobre como foi que a tribo de Levi deixou de ser a tribo separada para função sacerdotal, como é que ela foi rejeitada pela geração Zadok. Então, nós temos que refletir. Eu acho esse livro importantíssimo. Gente, importantíssimo, certo? Então, assim, recomendo todo mundo a ler. Ele é denso, bem, como eu mostrei aqui para vocês, está bem marcado. E eu quero ler só um pedacinho aqui para vocês, para a gente poder encerrar, certo? Diz assim. Primeiro lendo uma referência que ele colocou aqui em 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Diz o seguinte. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, necessidades, perseguições, angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então que sou forte. E aí ele vem e explica aqui. A definição da graça, o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, nós vamos ver aqui nesse livro essa abordagem tão perfeita, tão simples, numa linguagem ok para todo mundo ler, muito gostosa. O Subirá usa muitos exemplos, então eu recomendo para vocês, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de se inscrever no canal se você não está inscrito, ativar o sininho, ok? Dá o curtir aqui nesse vídeo, por favor. E você que é novo no canal também vai ter um link aí embaixo que explica como aqui no canal funciona. Então, passa aí na descrição do vídeo que você vai achar esse link e aí você vai ver como é que vai funcionar aqui. Tem um conteúdo cristão, conteúdo que não é cristão, tem um conteúdo de música. Passa lá que você vai entender, belezinha. E é isso, pessoal. Já vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!